Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar trabalhando com um simulador, né, ligado à parte de torneamento convencional. Esse simulador muito interessante ele, né? Na descrição tem um link dele, né? Aí justamente para estar baixando aí, né, no smartphone, né? Então bem interessante ele. Bom, e nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando justamente sobre a questão de geometria, né, envolvendo, né, justamente torno convencional, né? Muitos estudantes, né, acreditam, né, que tem uma base, né, que a estrutura ligada à parte do torneamento, né, tá ligado apenas à questão da usinagem de peças cilíndricas, coisa do tipo, né, mas às vezes esquece que esse procedimento, essa operação, né, ela se dá justamente por revolução, né, ela se dá por revolução, ou seja, por giro. Né? Obviamente isso não está ligado à questão de geometria da máquina, né? Isso aí é questão de funcionamento. Né? Então, esse princípio aqui, né, ele é importante a gente estar iniciando por esse conceito, porque a usinagem no torneamento ela se dá por meio de revolução. Né? Então, ela serve para fabricar, essa máquina serve para fabricar aí, peças de geometrias diversas, né? Inclusive o elemento de fixação aqui que está segurando a peça, né? Essa placa aqui, que é a famosa placa universal de 3 castanhas, ela é um acessório, né? Então ela pode ser trocada por uma placa de arrasto, por uma placa de 4 castanhas, né? Outro dispositivo, né? Mas o objetivo é justamente essa ação por meio dessa usinagem por revolução. Né? E por que eu estou comentando isso? Né? Um dos elementos, né, que envolve esse tipo de operação está ligado diretamente à questão da geometria. Né? Então, a partir do momento que a gente tem, né, a peça em giro, né, aqui, como está ocorrendo, existe, né, justamente uma questão de batimento. Né? Ou seja, a peça está girando, né, no caso é uma peça cilíndrica, né, ela está girando. E o que acontece, né? Se a placa que está segurando a peça, ela tiver, né, um desbalanceamento, algo do tipo que venha a gerar nesse deslocamento, exemplo, vamos supor, tomando como base aqui o centro, né, vamos supor que ela tem um deslocamento de 2 centésimos para esse sentido aqui da esquerda para a direita, né, 2 centésimos aqui, vou colocar aqui positivo, 2 centésimos para esse lado aqui. E para esse lado aqui, vamos colocar aqui menos 0,02. Ou seja, essa ação ela é replicada na peça. Né? Por isso que é muito comum, né, quando se compra um torno convencional, né, fazer essa análise justamente de batimento. Né? Verificar se a peça ela tem essa tendência de ovalização. Né? E aí entra um detalhe importante. Né? Muita gente quando está iniciando nessa área, né, normalmente o pessoal trabalha muito com paquímetro, né? E às vezes você vai fazer a medição, e o que acontece, né? Você força a medida, né? O que é forçar a medida? É estar utilizando o paquímetro, né, com uma pressão acima do necessário, né, justamente dando aquela tendência para que a medida ela venha a ser atingida, né? Você está lá usinando a peça, fica lá pressionando o paquímetro, né? Enquanto não é correto isso, né? Levando em consideração justamente as características ali do instrumento. Né? Então, exemplo, num caso como esse, que você vai estar justamente fazendo uma verificação dessa inicial, é importante verificar essa questão do batimento, né? Principalmente se for possível com micrômetro, né? Pelo menos aí com aproximação de 1 centésimo, e fazer medições, né, em vários pontos ali da periferia circular, né, para você verificar se a peça está ficando ovalizada, se ela está ficando cônica. Né? Então é importante essa análise ligada a essa questão da geometria, né, para justamente verificar como é que está a característica ali de balanceamento ali do mecanismo. Né? Então é importante isso aí que é uma característica ligada ao funcionamento dele. Né? Ou seja, para você fazer uma correção dessa aí, você tem que fazer um trabalho ali de retífica mesmo ali no mecanismo para tentar minimizar esse batimento. Né? A questão do nivelamento do equipamento é importantíssimo. Né? Essa questão do nivelamento, né? Mostrar aqui para vocês aqui essa a questão da fundação, né? Da base aqui do mecanismo. Né? Isso é importante porque quando a gente está utilizando, né, essa máquina, a gente às vezes se esquece dessa questão da base, né, de onde é que o equipamento ele vai estar ali fixado.
né? E você nota que é uma estrutura que traz uma série de componentes, né? Então a questão do nivelamento, né, é importantíssimo, né? Justamente você está verificando lá com o nível de precisão se o elemento está de fato ali perpendicular ali ao plano do solo, né, para justamente não ter nenhum desbalanceamento, né? Então aí também é uma das características interessantes aí para verificação de geometria dessa máquina, né? Outra característica também importante é quando se utilizar, né, justamente a ponta móvel, né, esse elemento aqui, já que ele é um acessório também, ele tem a possibilidade de deslocar, né, justamente no plano transversal, né, tem um parafuso que você regula ali, né, justamente para estar fabricando peças cônicas ou alinhando mesmo ele, né? Inclusive mais para frente eu vou mostrar um acessório, né, que a gente utiliza, né, bem interessante para estar fazendo essa regulagem, né? Mas a nível de geometria, né, é importante fazer essa verificação prévia, porque depois que o processo de usinagem ele começa, né, depois que esse processo ele começa, né, às vezes você está pensando que é ferramenta, né, parâmetro de corte, e pode ser um problema ali da própria máquina, né? Então é importante fazer essa análise prévia para verificar se está tudo ok, tá bom? A gente vai fazer alguns outros vídeos, né, trabalhando com esse simulador, né? Ele é bem interessante, o link está aí na descrição, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje falando novamente aí sobre torno convencional aí no simulador, o link está na descrição. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre velocidade de corte, né? A gente já falou algumas vezes sobre essa questão de velocidade de corte, né? E é importante, né, justamente essa análise desse parâmetro, levando em consideração aí a fabricação de peças, né? Tanto como torno convencional, como fresadura, retífica, enfim, né? Quando a gente fala de velocidade de corte, muita gente se confunde, né, com alguns outros parâmetros, né? Às vezes confunde com a questão da RPM, né? RPM, rotação por minuto, né? Às vezes se confunde com a velocidade de avanço, né? Que são parâmetros diferentes, e quanto à velocidade de corte, ela se refere especificamente à questão do momento de contato da ferramenta em relação à peça, né? Então é uma relação de execução, né, que toma como base justamente esse contato da ferramenta em relação à peça, ou seja, durante o processo de usinagem, né? E essa velocidade de corte, ela toma como base justamente o contato da ferramenta em relação à peça, mas nesse caso aqui especificamente do torno, tomando como base o diâmetro que está sendo executado, né? Então, supondo que a gente esteja vendo essa peça cilíndrica aí de forma frontal, né, e aqui a gente tem a ferramenta, então justamente a velocidade de corte está ligada justamente à velocidade, né, com qual a peça vai estar ali tocando na ferramenta, né? Ou a ferramenta tocando ali na peça. Aí você pode dizer, pô, mas não é RPM não, porque o que acontece? Rotação por minuto, né, é um parâmetro que a gente vai ter de um deslocamento com base no tempo, né? Então, quando a gente pega um parâmetro de uma ferramenta que tem lá a indicação, né, a velocidade de corte dessa ferramenta é de 50 metros por minuto, ou seja, essa relação é justamente o que a gente tem que calcular enquanto RPM para atingir essa velocidade de corte, né? Então, quando você vai utilizar o cálculo para RPM, né, exemplo, vamos supor que o diâmetro da peça seja 45 milímetros, né? Então você vai ter a velocidade de corte, que no caso aí é 50 metros por minuto, multiplicado por 1000, né? Multiplicado por 1000, dividido por π vezes d, né? Dividido por π, vou dizer um π aqui improvisado, π vezes o d, né? Que seria aí os 45 milímetros, né? Então, quando você calcula isso aqui para chegar a um RPM, né? Eu não vou nem calcular, vamos supor que dê 1500 RPM. Esse 1500 RPM é justamente para garantir a velocidade de corte, que é de 50 metros por minuto, ou seja, é a velocidade de corte com qual a ferramenta foi testada, conforme o fabricante indica,
né? Então, esse parâmetro ligado à velocidade de corte, quando você calcula RPM, é justamente para garantir aquela velocidade de corte, ou seja, a velocidade tangencial da ferramenta em relação à peça, né? Então, essa relação da peça, né, nesse contato da usinagem, né, do momento ali de corte, né, é justamente um parâmetro o qual toma-se como base o teste realizado pelos fabricantes para garantir a qualidade durante o processo. Essa qualidade ela vai estar ligada à questão de geometria da peça, né, atendendo às especificações no que diz respeito à aresta de corte da ferramenta, geometria da peça e também parâmetros ligados à rugosidade, né? Então, quando você retrata essa questão da velocidade de corte, né, que você está utilizando um RPM adequada, é porque você está garantindo a velocidade de corte. Então, um exemplo, né, se você tem uma ferramenta que tem uma velocidade de corte de 50 metros por minuto, né, e com a peça com 45 milímetros de diâmetro, você vai calcular um RPM X para essa peça. Se o diâmetro da peça é menor, 25 milímetros, por exemplo, e você está com a mesma ferramenta, significa que a velocidade de corte é a mesma. Então, o que acontece? Você vai ter que calcular RPM, né, também para esse diâmetro menor. Consequentemente, a RPM vai ser uma RPM nova. Vamos colocar aqui RPM Y. Por que a RPM altera? A RPM altera para garantir a velocidade de corte. Ou seja, quando você tem um diâmetro menor ou um diâmetro maior, né, a rotação muda para você garantir a mesma velocidade de corte tangencial, né? Então, independente do diâmetro, você vai estar sempre utilizando essa mesma velocidade de corte. A gente já fez vários vídeos falando sobre velocidade de corte, né? A gente fez isso aqui mais para revisar mesmo, né? Tem alguns links aí na descrição, né? Então é isso, a velocidade de corte ela está ligada a essa questão de um parâmetro, né, indicado pelo fabricante com base nos testes da ferramenta, né, visando atender esses parâmetros ligados à geometria, né, a característica ali da aresta de corte da ferramenta e rugosidade. Tá bom? Então, velocidade de corte ela não é RPM, não é velocidade de avanço, nem é profundidade de corte. A velocidade de corte ela é um parâmetro que toma como base justamente a velocidade tangencial da peça em relação à ferramenta, ou vice-versa, né? E nesse caso, o objetivo é justamente garantir essa velocidade de corte sempre que está ocorrendo a usinagem, ou seja, a gente vai estar garantindo o parâmetro que o fabricante está solicitando, né? Então, quando a gente calcula RPM, que coloca ali o valor da velocidade de corte indicado, é justamente para que aquela RPM ela atinja aquela velocidade de corte específica. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo um cálculo de comparação, cálculo de RPM, cálculo de velocidade de corte aí para ficar tranquilo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!